Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa, aula número 2. Com vocês, a professora Janine, e hoje o tema da nossa aula é notícia, um outro gênero textual também. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer os elementos que compõem a notícia, analisar a notícia e extrair dela a mensagem principal, e confeccionar uma notícia verdadeira com seus elementos. A notícia é um formato de divulgação de acontecimentos por meios jornalísticos. Ela comunica um fato relevante para a sociedade. Então, assim, são informações que todas as pessoas ou pessoas daquele meio de comunicação, onde aquele meio de comunicação abrange, que vai ser importante para elas. Não uma notícia que acontece lá só com a nossa família, por exemplo, tá? As notícias em jornais, elas circulam diariamente ou semanal, dependendo de cada estilo de jornal. Em São Bento do Sul, por exemplo, nós temos a circulação de jornal diário, né? Se vocês olharem para o jornal local, vocês vão ver que essas notícias são atualizadas diariamente, para que o leitor esteja informado o mais rápido possível. Nas revistas, essas notícias se tornam relatos. Como as notícias da revista, a tiragem da revista normalmente é mensal ou quinzenal, as notícias não vão ser tão atualizadas como no jornal, por exemplo, né? E com isso, esses fatos são fatos maiores, marcantes, com um alcance maior e com o tema daquela revista. Então, se aquela revista trata sobre a cozinha, por exemplo, culinária, são fatos marcantes sobre culinária. Se aquela revista for sobre crianças, sobre criação de filhos, por exemplo, vão ser informações sobre esse assunto. Nos rádios é comum e é bem importante a circulação de notícias. O rádio tem um papel fundamental em toda a evolução dos meios de comunicação e também para a evolução da sociedade, né? Todas as casas possuem rádio ou pelo menos uma pessoa ouve rádio, né? Nesse meio de comunicação, as notícias aparecem diariamente em momentos específicos e o radialista, ele relata essas notícias, essas informações para quem está ouvindo. Então veja a importância desse meio de comunicação. Por exemplo, pessoas que não têm acesso ao jornal impresso, né? Que não têm acesso ou não têm assinatura deste jornal. Podem receber informações da sociedade através do rádio, né? Pessoas que não conseguem ler, ou porque não aprenderam a ler, ou porque não conseguem, pessoas com mais idade, que têm problemas de visão, por exemplo, que não conseguem ler, ficam conhecendo as notícias através do rádio. Isso não é legal? É bem importante. Na televisão, nós temos os programas jornalísticos, que são específicos para essas notícias, né? São horários reservados para que sejam colocadas as notícias, não só da cidade, mas como do Brasil e do mundo, né? Hoje nós temos informação de muito mais longe do que antigamente, né? Na televisão, esses programas são organizados em horários específicos para que atinja a maior parte da população, né? Nesses horários da manhã, por exemplo, no horário do almoço e à noite, quando as pessoas estão em casa, para que as pessoas se organizem
e possam acompanhar o noticiário e ficar informadas, né? A televisão é outro meio de comunicação que está presente em 100% das casas brasileiras. Então, é através dele que muitas pessoas ficam sabendo das notícias. Na internet, nós temos notícias muito rápido. Então, elas chegam com uma velocidade muito mais rápida do que outros meios de comunicação. E isso é bem legal, é muito importante para a nossa atualização, mas também nós temos que ficar atentos com algumas informações que podem aparecer. Vocês já ouviram falar em fake news? Notícias falsas? Então, algumas pessoas de má índole que não têm responsabilidade com a informação correta podem fazer uso desses meios de comunicação para espalhar notícias que não são verdadeiras. Por isso, nós temos que tomar cuidado com as fontes das informações e para que a gente não passe adiante uma informação que não seja verdadeira, tá? Então, sempre que a gente for ler uma notícia, é muito importante que a gente leia toda ela, não só o cabeçalho, não só a manchete principal. Normalmente, essa manchete, ela vem para chamar a atenção do leitor. E com isso, ela já gera uma curiosidade e uma ideia do que pode ser a notícia toda. Mas eu só vou ter noção do que a notícia quer dizer realmente quando eu leio ela completamente. Por isso, nós temos que ficar atentos. Combinado? Nada de espalhar fake news por aí. Vamos ler tudo. Tá? E aqui fica a dica. Não acredite em tudo que lê, tá? Seja crítico, tá? Não é porque você leu lá um pedacinho da manchete ou da notícia que você tem conhecimento de toda a história. Então, observe o que foi escrito, fale com outras pessoas e leia outras informações a respeito do assunto para que você não dispare informações que não sejam verdadeiras. Toda notícia tem uma característica. Então, quando você for produzir uma notícia, ela deve ter essa estrutura, obrigatoriamente, tá? Ter um título, um subtítulo, que é uma linha fina, com um texto em destaque logo abaixo do título, que traz mais detalhes sobre o assunto, mas ela não fala toda a notícia, ela só vai chamar a atenção do leitor, ok? Depois nós temos o lead, que é o corpo da notícia. Neste corpo da notícia, nós temos as principais informações. O que aconteceu, quando aconteceu, onde, como e por que aconteceu esse fato, tá? E nós temos o desenvolvimento. Então, todas as informações com relação àquele fato vão estar relatados ali. Lembram da questão da produção de texto com coerência, bem escrito? Então, é ali que a gente vai colocar todas as informações organizadas de uma forma que o leitor, depois de ler, ele possa entender tudo o que está acontecendo. Em geral, a notícia é acompanhada de uma foto que ilustra o texto e complementa as informações. Junto com a foto vem a legenda. Isso falando de uma notícia no impresso, num jornal, numa revista, tá? Quando nós falamos da notícia dentro da televisão, por exemplo, ela pode vir com um depoimento de alguém que participou do evento, do fato, ela pode trazer imagens ou pode acontecer ao vivo, né? Pode estar sendo transmitida naquele momento. Então, essa imagem, ela pode já ter movimentos e sons, aí não vai aparecer a legenda, ok? Aqui nós temos um exemplo de notícia. Então, aqui nós temos o título,
O ouro que vem da cidade de Deus. Consigo saber qual que é a notícia lendo só o título? Não consigo. Será que tem ouro na cidade de Deus? Será que a gente vai ter um minério lá? Será? Aí vem o subtítulo. Rafaela Silva derrota judoca da Mongólia e ganha, a 8 quilômetros da sua casa, a primeira medalha dourada do Brasil. Tem mais informação? Tem. Conta toda a notícia? Ainda não. Mas eu já posso saber que se fala da Rafaela Silva, que é uma judoca, e que ela está participando de algum torneio. Que será? E ela ganhou. Legal, né? Então vamos lá para o lead. O que aconteceu, quando, onde, como e por quê? Vamos lá. O judô desencantou no terceiro dia de competições na Arena Carioca 1 e premiou uma lutadora em todos os sentidos. Aqui falando da judoca, né? Da Rafaela Silva. A carioca Rafaela Silva, de 24 anos, criada na Cidade de Deus e treinada no Instituto Reação de Jacarepaguá, chegou à final na categoria até 57 quilos e venceu Sumia Dorjuresen, da Mongólia, por Wazari, que é uma denominação de um golpe quase perfeito na modalidade. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada do Rio. Olha só, então o que estava acontecendo? Ela estava participando das Olimpíadas. Considerada por especialistas a mais talentosa judoca nacional, Rafaela superou o trauma de Londres em 2012, de onde saiu sem lugar no pódio, e lembrou a origem e os riscos da adolescência em meio à violência, que o judô a ajudou a evitar. Hoje, Vitor Penalber e Mariana Silva sobem ao tatame. Então, são informações complementares. Então, falando que a Rafaela Silva participou, então, das Olimpíadas, que desta vez ela subiu ao pódio, que ela trouxe uma medalha de ouro para o Brasil, que em 2012 ela não teve esse sucesso. Também falou da Cidade de Deus, onde ela foi criada, da dificuldade que ela teve para sobreviver naquele lugar, como é mais difícil, e que o judô trouxe para ela uma segurança e uma tranquilidade para que ela pudesse superar suas dificuldades de vida e no esporte. E lá no finalzinho, informações complementares, que são os outros atletas que irão participar das próximas etapas. Visto isso, agora sim nós temos uma notícia completa. Se nós ficássemos apenas no título, não poderia levar para vocês todas as informações que eu trouxe agora. Só no subtítulo, nós teríamos uma vaga ideia do que seria essa notícia. Então, não está completa. Com o lead, com todos os passos, o que aconteceu, quando, onde, como, porquê e o desenvolvimento, que são as informações complementares, ela ficou completa. E é dessa forma que nós devemos organizar as nossas notícias. Uma informação importante e que é imprescindível é que as informações de uma notícia precisam ser verdadeiras. Então, jamais um jornalista vai colocar uma notícia, tanto no jornal impresso, como na televisão, ou na rádio, ou na internet, se ele não tiver seguro das informações que ele irá transmitir. Por quê? Eles têm um código de ética e que toda a informação repassada por eles precisa ser verdadeira, porque se não for, eles podem sofrer sanções por causa dessas informações que são inverdades, não é mesmo? Da mesma forma, nós,
Quando na escola a gente vai treinar a fazer uma notícia, nós até podemos ler algumas notícias e escrever do nosso jeito, mas jamais nós vamos criar uma notícia sem que ela seja verdadeira e que as informações que estejam lá existam de verdade, tá? Essa é uma informação bem importante, ok? Ah, prof, mas aí eu vou ler a notícia e eu vou reproduzir da mesma forma? Não. Eu posso ler e ter informações ou ouvir, né, um fato e eu vou escrever do meu jeito, né? Nem todos os jornalistas escrevem da mesma forma. Essa estrutura básica ainda te dá a liberdade de escrever do teu jeito, né? O título que você vai colocar para a tua notícia, o subtítulo que você vai dar para chamar a atenção do leitor, fica a teu critério, tá? Mas precisa ser relacionado com o texto que você vai escrever depois, tá? E o texto precisa estar organizado, com todas as informações bem organizadas, para que o leitor, quando faça a leitura, possa entender. Não posso colocar informações soltas e dizer, ah, tá aí, a informação é essa, tá? Porque não fica correto. Combinado? Agora, você vai pegar o seu caderno, fazer a sua anotação, data de hoje que você assistiu essa aula, o tema da nossa aula, e você vai registrar tudo que a professora falou sobre notícia. Então, onde nós podemos encontrar a notícia, quais os meios de comunicação que ela circula, qual é a estrutura que essa notícia precisa ter, e aí sim você pode fazer o teu treino, né? Pega um fato relevante e você pode relatar sobre isso. O que é importante? Lembra lá no início que a professora falou? Notícia é um fato relevante para a população, tá? Então, você não pode fazer uma notícia, por exemplo, sobre o teu primo. O João perdeu o dente ontem. Essa não é uma notícia relevante, importante para as outras pessoas. Para o Pedro, sim, é importante, para a família dele também. Mas essa não é uma notícia que precisa circular para conhecimento das outras pessoas. Então, fique atento o que é importante e o que é um fato cotidiano. Combinado? Feito isso, você pode seguir para a tua atividade proposta. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais e bons estudos!